Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal A Ordem. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito das inseguranças iniciais da advocacia. Sim, porque a gente tem insegurança, a gente lida com insegurança todos os dias e quanto mais a gente cresce na profissão, mais a insegurança chega. Isso é certo. Mas há maneiras de lidar com ela. A gente precisa minimizar cada vez mais a insegurança para que a gente, mesmo que esteja sentindo aquilo, não pareça estar. Se você está inseguro, pareça estar seguro. É a imagem que você passa para o seu cliente, a imagem que você passa em uma audiência, na sua atuação profissional, no fechamento de um contrato, que vai definir a sua autoconfiança também. Primeiro passo é entender que a insegurança é natural, que você vai passar por isso. Assuma sentir essa insegurança, não tenha medo e nem tente ocultá-la do seu dia a dia, porque isso não vai ser natural, isso não vai ser de você. Você vai tentar criar um personagem para aquilo sem conseguir de fato superar a insegurança. Então, entenda primeiro, reconheça a sua insegurança e trate ela através dos obstáculos que vão surgir e dos desafios diários. Tenha consciência que o processo de crescimento é uma habilidade que você vai desenvolver enquanto os desafios estão acontecendo. Porque não há como eu, como advogada, dizer que hoje, com 8 anos de formação, eu sou a mesma Jéssica do início. E certamente lá eu era muito insegura, eu era muito mais insegura do que eu sou hoje. Mas hoje eu continuo insegura em alguns assuntos que demandam de mim uma formação maior, algo que eu ainda não conheço, porque o medo do desconhecido gera essa insegurança. Então, primeiro, tenha consciência dessa insegurança e trate dela passo a passo. No início da carreira, na advocacia, você tem algumas opções para trabalhar, principalmente trabalhando sozinho, de forma autônoma, seja na sua casa ou num escritório que você já abriu ou está pensando em abrir, seja em sociedade com outro colega ou associado ou contratado de um escritório maior de advocacia. Então, em primeiro lugar, você precisa definir a sua linha de atuação. Defina aquilo que para você faz mais sentido na sua carreira. Quais são as minhas habilidades internas, quais são os meus pontos positivos que me levam a concluir que uma advocacia autônoma para mim vai ser mais rentável, para mim vai ser mais positivo, eu vou gostar mais. Quais outras habilidades, quais outros pontos positivos me levam a crer que uma advocacia ligada a outro escritório vai ser melhor para mim? Você precisa se conhecer. O autoconhecimento é o primeiro passo para desenvolver a sua capacidade de discernimento e superação da sua insegurança. Uma vez escolhida qual a área que você vai buscar, tanto a área técnica do direito quanto a área de atuação comercial, seja autônoma, seja contratada de um escritório, associada a um escritório, em parceria ou sociedade formal com outro colega, você vai poder entender quais são as nuances daquele cenário. Numa advocacia autônoma, que foi o caminho que eu escolhi, eu tenho mais liberdade técnica, liberdade intelectual, liberdade geográfica e de tempo para a atuação da minha advocacia. Eu não preciso começar a advogar às 8 da manhã e terminar às 18. Ao contrário, eu posso fazer minha agenda começando mais tarde e terminando mais tarde. Eu posso tirar um dia que eu não vou trabalhar e trabalhar num sábado ou num domingo. E eu preciso dar conta dos meus resultados pessoais, tanto falando de captação de clientes, quanto de prazos e cumprimento daquela agenda de clientes. Então, essa foi a minha forma de escolher advogar. Eu escolhi advogar de forma autônoma porque eu prezo pela liberdade, seja pela liberdade técnica, de fazer a minha própria advocacia, o meu próprio conhecimento e desenvolvimento técnico, seja pela liberdade geográfica ou de tempo, que eu prezo muito. Mas, por outro lado, essa advocacia é uma advocacia num barco sozinho. Eu tô no meio do oceano e tô remando sozinha. Tô ali tentando encontrar a técnica. E nesse início não foi muito fácil. São 8 anos de advocacia em que eu passei por um mar turbulento de emoções, de desafios,
para entender hoje a técnica que eu tenho para advogar, que eu vou passar para você nesse canal, para você desenvolver esse assunto com solidez e com capacidade de desenvolver uma advocacia rentável e sustentável. Mas a insegurança lá no início era muito maior que hoje. E por que a insegurança era grande no início? Porque era desconhecido. Eu tinha um cenário desconhecido na frente. Eu não sabia o que eu ia enfrentar quando eu atendia um cliente. Eu não tinha técnica, eu não tinha desenvoltura, eu não tinha capacidade de discernimento do que para mim era favorável ou não, o que para o cliente era favorável ou não. Eu tinha medo do cliente saber mais do que eu sobre o caso concreto dele. E eram mitos que eu fui desconstruindo com a prática. Mas você precisa fazer isso desde já para conseguir minimizar e afastar ao máximo a insegurança da sua advocacia. Busque primeiro passo, o autoconhecimento. Tenha consciência dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Defina quais são os seus pontos fortes e qual área de atuação do direito, tanto técnica quanto comercial, você vai escolher. Eu quero uma advocacia autônoma no direito trabalhista. Essa é a minha escolha. Eu vou advogar para as empresas, eu vou advogar para o trabalhador. Dentro dessa linha de advocacia, você então autonomamente vai ter que buscar as técnicas de captação de cliente, de atendimento, de fechamento de contrato, de gestão de tempo, gestão financeira, tudo isso que eu ensino aqui para vocês no canal. Mas, além disso, é ter a consciência de que os desafios vão ser superados através do aprendizado. É no aprendizado que você vai buscar a sua capacidade técnica para cada vez mais minimizar a sua insegurança. Se você está inseguro, tenha consciência que esse é um sentimento válido, reconheça esse sentimento e tenha consciência que ele existe porque lhe falta ainda alguma habilidade. Seja uma habilidade de melhor oratória, seja uma habilidade de atendimento e diálogo com o cliente, seja uma habilidade de busca de conteúdo, uma habilidade de conversa com o juiz, com o promotor, de realização de audiências. E o que vai minimizar isso em você é a capacidade de aprendizado, principalmente multidisciplinar, aquilo que você vai trazer agregado ao direito, porque a técnica do direito você já sabe. Se você se formou agora, se formou há pelo menos 5 anos ou mais, você tem a técnica jurídica. Você sabe o que o direito civil, o direito do trabalho, o direito empresarial e tributário demandam. Mas a técnica para tirar a insegurança de você ou minimizar ela cada vez mais, vem da prática. Vem do vínculo com parcerias, que é outro canal muito importante para desenvolver a solidez do conhecimento. Ali, se você tem um cliente em que você precisa desenvolver uma tese diferenciada, um atendimento que está te deixando inseguro, compartilhe com outro colega, seja da mesma era que você ali na faculdade, ou um colega um pouco mais experiente, que já pode ter passado por isso, ou então ele tem outras habilidades que lhe faltam. De repente esse colega ele é mais comunicativo, ele é mais proativo, ele vai buscar mais, de uma maneira mais fácil e mais tranquila, uma jurisprudência para te auxiliar, ele vai te ajudar a interpretar esse conteúdo jurídico, ele vai te ajudar no diálogo com o cliente. Então busque uma parceria que seja uma parceria também de via de mão dupla, porque você também precisa a longo prazo ajudar esse colega para que ele te ajude, fazer uma troca saudável e não apenas solicitar informações dele sem nenhuma troca. E busque o aprendizado interdisciplinar principalmente, habilidades que você identifique que lhe são fracas, habilidades que você ainda não desenvolveu. Ninguém nasce sabendo andar de bicicleta ou andar de carro, então desenvolva essa habilidade, busque o conhecimento e o aprendizado, que essa insegurança certamente vai diminuir muito ou até mesmo acabar em alguns temas que você vai ficar muito rapidamente experiente. Acompanhe aí, curta o canal, comece a acompanhar que a gente vai ter muito conteúdo interessante aqui sobre advocacia e carreira.